Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer contar com vocês aqui em um podcast do The Hub, sempre trazendo novidades, convidados especiais. Hoje nós estamos com Regina Barros, diretora e sócia do Vita Visualol, e com o Guilherme Quimos, diretor da Álvares e Massal, e também um amigo de realização de muitos projetos. Obrigado, Regina. Obrigado, Obrigada. Quimos, pela sua presença. Regina, você que também já conhece o nosso convidado de outros carnavais, o que você gostaria de puxar aí na nossa conversa? Quimos, queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Nós sabemos que você não tem formação ali no direito, mas que acabou ingressando nessa área. Queria entender um pouco como isso aconteceu. Olha, isso foi totalmente sem querer. Porque eu estava fazendo uma carreira sempre em planejamento e controle financeiro. Então, eu tive experiência de planejamento e controle financeiro de marketing, depois da área de vendas, e aí eu me envolvi num projeto de eficiência de custos. Só que esse projeto tinha uma data para acontecer, uma duração, então era um projeto de 1 ano. E aí, o projeto foi ótimo, o resultado muito super positivo, e quando acabou o projeto, na estrutura que eu estava dentro da empresa, uma das funções a qual o meu chefe gerenciava era o jurídico. E ele estava muito desconfortável em relação aos custos mensais do jurídico e a falta de visibilidade que ele tinha de como que aqueles custos eram compostos. E aí ele falou assim, eu acho que a gente está precisando de ter uma pessoa especializada em planejamento e controle para o jurídico. E como eu tinha essa experiência, eu fui para o jurídico para isso. Não era Legal Operations, não era nada disso, ninguém nunca tive de falar nisso. Era planejamento e controle, era olhar custos com escritórios, método de provisionamento, classificação de risco, isso. Então era uma equipe pequena e eu comecei a trabalhar em cima disso, e trazer indicadores que hoje são muito comuns, né, de ticket médio, a taxa de êxito dos processos, Estoque de processo. qual é o volume de encerrados, qual é a abertura das entradas. Benefício econômico, custo evitado. Exatamente. E eu também abri por produto, e aí começou a dar uma visão da onde que estava vindo aqueles custos, né? Não só com os custos de G&A com os escritórios, quanto os custos de contingências. Então, a coisa começou a ganhar corpo. E aí, nessa jornada, isso foi em 2011, quando a gente começou a ver a necessidade de ter tecnologia para fazer essa gestão, né? Sistemas de controle para trazer mais eficiência. Então, a gente começou a ter que colocar projetos dentro do jurídico. E projetos precisam de uma especialização em projetos e assim por diante. Então, com isso, a área começou a ter uma visão também de além de planejamento e controle, uma visão de projetos, uma visão de interface com a nossa de tecnologia. Depois veio uma necessidade da gente ter um time de operações para fazer análise dos processos, cadastro, avaliação de subsídios, etc. Então, aí começou a tomar um corpo e que, depois de muito tempo, eu olhando, procurando referências na internet, eu descobri o Clock e eu falei assim, sou eu aqui. Legal, então legal. Foi totalmente sem querer. Muito legal. E a partir daí, a sua carreira ela foi focada mais para o jurídico e você seguiu nela até hoje, né? Isso, porque isso foi em 2011, né, que eu comecei essa jornada, e aí eu estruturei essa área de Legal Operations hoje, e aí foram 12 anos nessa função, né? Sim. E aí foi respirando isso o tempo inteiro, né? E vendo referência de tecnologia e vendo o mercado mudar. Então, é algo que
eu gostei, me envolvi e hoje fica no meu sangue, né? Então Sim. faz parte. Virou ali a sua marca, o DNA. E aí, pelo que acompanhei um pouco da sua carreira, você mais de 20 anos em carreira dentro de empresas, né? Você trabalhou em grandes empresas, vi que começou na Shell, aí você foi para e depois fez uma vida em telecom, né? Virou telecom. virou muito telecom. Oi, Embratel, e depois muitos anos na TIM, né? Onde a gente se conheceu. E hoje você está na Álvares e Marçal, que é uma grande consultoria. Então, você estava de um lado, né, do balcão, agora você está do outro lado do balcão. E essa transição, como foi? Olha, é muito interessante porque eu acho que o mercado carece de pessoas que tiveram vivência do que elas estão falando e dando opinião e tentando resolver e trazer eficiência. Então, acho que isso que eu acho que é diferente e por isso que eu acho que foi fácil até essa transição, porque eu estou falando de coisas que eu vivi durante 12 anos. Eu estou olhando problemas que são muito próximos do que eu vivi. Então, eu já tenho um olhar treinado para isso, né? Então, eu acho que essa mudança, ela é interessante porque eu olho outras indústrias, eu olho outros serviços, mas quando você fala de contencioso, a coisa tem uma estrutura ali que é compartilhada, não importa a indústria, não importa o serviço. Tem um núcleo comum, né? Exatamente. Então, é interessante porque traz novas experiências, mas eu acho que o que eu consegui passar a viver e construir nos 12 anos me dá um suporte, me dá uma certo, vou dizer assim, uma comodidade para eu conseguir falar e dar minha opinião num desafio novo. Sim. Não, muito legal essa mudança. E eu peguei uma palavra que você falou que é vivência, e eu acho que dá para relacionar a vivência com um termo que eu gosto muito, que é repertório, né? Então, e ontem a gente conversando com outro convidado, né, que inclusive é um colega nosso comum, um amigo nosso comum, a gente estava formando desses soft skills necessários, né, que formam bons profissionais. Então, muita gente que nos assiste são jovens, que estão no começo de carreira, querem entender quais são as oportunidades que ele pode ter na carreira jurídica ou em outras carreiras também. Então, essa questão do repertório que você foi adquirindo, pelo que eu estou vendo, também te transformou numa pessoa, num homem capaz, assim, de também encarar quase qualquer desafio, né? Isso, ao meu ver, essa é a importância de, se você tem uma boa base, você tem vivência, tem experiência, você consegue se colocar em outras posições, que você sai de uma posição muito diferente, né? Para quem está dentro da empresa, você vive aquela realidade daquela empresa, daquele negócio, que é difícil, porque tudo recai em você, depois vai para o outro lado como consultor e você passa a ver todas as empresas. Realmente, se você não tiver repertório, corre o risco de ficar muito vazio. Eu adicionaria também ao seu repertório a abertura mental. É você estar ali pronto e fresco para ver outras coisas que não estão exatamente ligadas à sua área de formação. Para as pessoas mais novas, assim, aquela clássica história de que, não, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou... De saúde, não importa, porque eu tenho uma formação de engenharia, então eu sou de exatas, né, se for assim dizer, e eu fiz planejamento e controle de marketing, meus colegas todos eram publicitários. E no jurídico agora eu faço, eu procuro eficiência, otimização, e meus colegas são todos advogados. Então, como funciona isso, né? Se você não tiver essa abertura mental de entender o outro, o problema do outro, o universo onde ele está inserido, você vai ter um problema de comunicação. Então, acho que essa questão de procurar essa empatia, eu acho que também é muito importante. Concordo. Maravilha. Kimos, dentro dessa sua experiência, você com certeza, né, acompanhou aí essa evolução do direito, né? A gente hoje em dia utiliza muito mais tecnologia do que antigamente. Você conseguiu observar isso dentro da sua experiência e você consegue ver como o mercado está se adaptando com o uso de tecnologias numa área que não era tão comum antes? Eu acho que nem que era tão comum, né? As pessoas tinham uma aversão à tecnologia. Isso mesmo. Antes,
As pessoas, o máximo de tecnologia que elas tinham eram os sistemas de gestão do contencioso Sim. e que eram meros repositórios das informações do E mal contencioso. Muito mal preenchidos. Exatamente. Quase um castigo, a pessoa que ficava responsável por ele, assim. Você tá fazendo coisa errada, só ficar preenchendo o sistema. Então. Exatamente, vai lá. Era vital, porque sem isso você não tem informação de nada. Então era a coisa mais louca da fase. Achei isso muito curioso. Eu acho que a gente passou por uma transição, né, aonde veio esse advento da inteligência artificial e por muito tempo, os sistemas e as empresas alegavam usar a inteligência artificial e ninguém usava era nada, né? Então, eu acho que isso está mudando já e é algo que já é uma realidade nas empresas, né? Sim. Essa questão da inteligência artificial tem uma piada. Hoje faz menos sentido, mas na minha jornada também, apesar de ser da área jurídica, eu fiz uma transição, né? Eu pivotei do jurídico para outra, que foi tecnologia, em 2017. Eu abri empresa, mas desde 2014 eu já atuava ali, comecei a atuar com o que também na época a gente não chamava de Legal Operations, até hoje chama no escritório de DAJ, Departamento Administrativo Jurídico. Esse nome de repartição pública, né? Mas não tinha. Mas era o que tinha na época. A gente não tinha essa noção de que tinha que dar um nome legal pra coisa, né? Só tinha que funcionar. Do outro lado tem o lado que funciona. E aí, então, no começo dessa empresa de tecnologia, do Juristec, eu ia nas reuniões, e isso, assim, sempre grandes empresas, grandes escritórios, e falava, tal, mostrava uma solução, um software, né? Então, aí o cara perguntava, mas tem inteligência artificial? Eu falava, não tem, porque para essa função aqui... Para que você quer isso? Não funciona, não precisa. Então, essa TV não tem inteligência artificial e ela cumpre o papel tecnológico dela. Esse microfone também não tem IA e tá aqui funcionando. A gente tá aqui gravando a câmera e tudo mais. Mas, bem, eu falava, não tem não, porque eu contratei um serviço, um produto de uma empresa que ele vai captar as decisões que estão nos tribunais, vai baixar o processo, vai fazer a leitura, vai fazer a petição, vai fazer o protocolo e depois vai me dar os indicadores. Aí eu o que você acha disso? Eu acho que você tem que procurar emprego. Você vai fazer o quê, né? Então, assim, óbvio que isso não aconteceu. Essa inteligência artificial não foi contratada. E aí, depois aprendi em uma palestra sobre isso, da área de tecnologia, um cara falou uma frase que me marcou muito, que assim, inteligência artificial é que nem sexo na adolescência, né? Quem diz que faz, nunca fez. Como quem escuta também não fez, todo mundo diz que faz, mas ninguém sabe o que é. Durante muito tempo, era aquele negócio, tô fazendo, eu sou o pegador, não sei o que e tal, mas na verdade ninguém fazia nada. Então era isso. Agora não, agora a coisa mudou com o ChatGPT e outras IAs, né, generativas, elas trouxeram de fato... A inteligência artificial, pessoal, enquanto algoritmo, ela existe há 60 anos. Né? Sim. A diferença é que agora qualquer um de nós consegue sentir na prática, né, no dia a dia, o impacto dela. Sabe o que é interessante? Que os algoritmos existem há 60 anos, é verdade. O problema era a capacidade de processamento. Sim. E o que fez isso mudar foi a indústria de videogames. Em muitos aspectos, sim. Porque as placas de vídeo que começaram a ter uma necessidade de processamento de vídeo tão grande, do volume tão grande de informações, que elas foram se aperfeiçoando, era um mercado muito quente, e aí alguém falou assim, peraí, mas se eu usar essa placa de vídeo para processar os algoritmos lá de 60 anos atrás que eu não conseguia? De BI, de dados, exato. Sem dúvida. Isso faz muito sentido, né? E você vê assim que e eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente tem que entender, que antes da tecnologia vem a capacidade de interpretar, de conhecer, de saber o propósito. Então, outro fenômeno que eu acho assim, uma coisa louca, é você imaginar que há mais de 60 anos que o homem colocou, né, não, 60 não, mais de 50 anos, vai fazer 60 anos, que o homem colocou outro homem na Lua. Né? Já pensou o que é isso? Você colocar um ser humano na Lua em 1969 com a capacidade tecnológica de um HP-12C. Pessoal, para quem não sabe o que é HP-12C, é uma calculadora. Ou seja, o teu iPhone, o Samsung, Motorola, qualquer que seja o seu celular, tem mais tecnologia embarcada do que a NASA inteira em 69. Sem dúvida. Tem mais tecnologia no seu celular do que isso. E ainda assim o homem colocou outros homens, né? A humanidade colocou uma parte da humanidade na Lua. Isso é muito louco, né? Só que eram várias pessoas como computadores e tudo mais. Tem filmes bem legais sobre isso, por sinal. Mas assim, o ponto então o que colocou o homem na Lua? Foi a tecnologia ou foi o conhecimento? Foi o conhecimento. Exato. É verdade. Com tecnologia, claro. Mas foi o conhecimento antes de tudo.
Isso vem ao ponto que você falou sobre, na sua história, em que a pessoa tinha que procurar emprego, né? Que é uma coisa que assombra o mundo do Sim. direito hoje, né? Nossa, Muito. vamos ser substituídos e tal. Sim. E que eu acho que tá longe disso acontecer, e o que vai acontecer vai ser a mudança na forma de trabalho, né? Porque Sim. a capacitação e a análise, o direcionamento de toda essa tecnologia que está sendo produzida hoje vai depender ainda muito das pessoas. Sem dúvida. Sim. Regina, você que é a mais nova aqui, mais nova, mais bela, mais simpática do grupo. Obrigada. Você tem medo da tecnologia para o seu futuro? Você que tem, posso falar a sua idade? Pode, claro. 28 anos com carinha de 20. E aí? Não tenho medo da tecnologia, eu acho que ela veio para agregar. E é muito sobre o que a gente vem falando aqui em outros episódios de podcast, onde você tem que usar a tecnologia ali como um auxílio para fazer aquele serviço repetitivo, né? E os demais, o ser humano é um ser pensante, então a gente tem que aproveitar disso e desenvolver isso, tanto na nossa equipe quanto em nós mesmos. Então, eu acho que é muito importante você utilizar ela como uma ferramenta ali de trabalho, e é o que a gente vem fazendo dentro da empresa para conseguir melhorar aí as entregas, a qualidade de um projeto. E eu queria aproveitar, Kimos, para te perguntar, você que não é da área do direito, mas né? Trabalhou muito tempo com o direito e trabalha ainda, como você faz com suas equipes, ali onde você coordenou, para conseguir convencer esse pessoal que é mais tradicional a utilizar a tecnologia? Eu até gostaria de complementar, não só para não ficar só em tecnologia, mas também, pelo que na sua atuação eu acompanhei, né? A tecnologia é um elemento, mas eu vejo principalmente a mudança de processos, né? Junto com a tecnologia, a questão de estabelecer outros fluxos, né? Que são mais produtivos, e aí eu vou pegar um gancho que, se você puder já emendar isso com eficiência jurídica, com essa área que você, o que vem para a eficiência, você vai desenvolvendo, e é onde você hoje presta, inclusive, consultoria. Então, amarra isso aí pra gente. Antes de você falar isso, eu ia dar resposta para a Regina exatamente isso. Como é que a gente faz para engajar as pessoas a utilizarem tecnologia e terem uma cultura de controle, mostrando a eficiência, o resultado dessa eficiência. Eu lembro, antes de estar dentro do mundo do jurídico, quando eu estava fazendo um planejamento e controle lá em marketing, olhando custos com campanhas publicitárias e tal, era a mesma coisa, era uma aversão a utilizar qualquer, não tecnologia, mas qualquer tipo de controle. Indicador, exatamente. Ninguém queria usar isso. É muito artístico, é acessibilidade, público. Só que existia uma pressão por trás, porque tinha alguém falando o seguinte, mas como é que você está gastando esse dinheiro todo? Para onde está indo? Como é que foi no ano passado? E o que está voltando? Exatamente. Por que eu vou gastar? Esse ano eu vou gastar mais ou menos. Nessa próximo projeto aqui vai ser e ninguém saber responder, e aí quando você coloca essa cultura, que tem que ser uma coisa de cultura, né? Porque se você não tiver dados estruturados, pessoas trabalhando pensando nisso, você não consegue chegar a ter indicadores confiáveis. Mas depois que você consegue passar por essa etapa e as pessoas começam a ver que essa pressão sobre essas perguntas começa a desaparecer, porque as perguntas começam a ser respondidas, e as pessoas falam, poxa, isso está melhorando, está deixando o meu trabalho mais eficiente. E eu acho que é aí que está o link com a eficiência. Então, quando a mesma coisa acontece no direito. Quando você começa a ver que você consegue deixar o trabalho dos advogados, do departamento jurídico mais eficiente, as pessoas começam a ver aquilo com bons olhos. E vão ver a tecnologia com melhores olhos, e vão ver os controles com melhores olhos, e tudo isso, e se engajam em fazer parte dessa atividade. Então, acho que é aí que está a grande diferença. É você mostrar como que aquilo ali vai melhorar não só a eficiência de custos, como a eficiência de processos, como a eficiência das pessoas. Sim, não vai substituir a pessoa, né? E sim auxiliá-la ali em melhorar o trabalho dela, né? Exato. E muitas vezes até servindo como impulsionando, né? Porque você torna as pessoas também, elas vão ficando mais eficientes, vão fazendo trabalhos menos manuais, mais intelectuais, ou seja, raciocinando, pensando na estratégia do negócio, tornando menos repetitivo. Se você bater carimbo o dia inteiro, você não está conseguindo ver o todo da coisa, só vê aquela página e aquele carimbo, né? Então, pessoal, a gente vai caminhando aqui para as nossas últimas questões, e tem uma que eu gostaria de fazer que envolve vocês dois, né? Então, para quem
me acompanha ou nos acompanha, sabe que ano passado o Vita ganhou, junto com a TIM, um prêmio chamado LEO, Legal Innovation in Operations Awards. Então, esse é um prêmio da CLOC. CLOC é Corporate Legal Operation Consortium, que hoje é provavelmente uma das principais entidades, né, do setor jurídico empresarial, principalmente ali departamentos jurídicos, com sede nos Estados Unidos, e eles fazem um evento anual em Las Vegas, né, e esse evento é literalmente um mega evento, é um evento a la business show, né, com todas as características de Las Vegas, 5 mil pessoas, auditórios gigantescos, intervenções artísticas, o que você imaginar. E o Guilherme, né, o Kimos, ele nos achou, né, e nos achou nessas buscas que ele fez na internet, ele achou a palavra Legal Operations, literalmente, ou seja, essa curiosidade, essa que você fala, está fresco para novas ideias, e procurou algo relacionado a um desafio que estava posto na companhia naquela época, que era de aperfeiçoar, provavelmente, a relação contratual com os seus clientes, que isso não é fácil, não só naquela companhia, mas em qualquer grande empresa. A relação contratual, ela é complexa, porque ela tem que ser ágil. Para ser ágil, então ela tem que ser de adesão. Por ser de adesão, então você ultrapassa, você ferir na palavra, mas é difícil você oferecer uma experiência positiva, porque tem que ser, de novo, uma coisa que está pronta, um formulário. Então, como sair disso? E essa empresa, né, de novo, esse projeto liderado pelo Kimos, mas gostaria também de fazer referência a alguns outros nomes importantes que participaram, o Jacques Horn, que era vice-presidente da companhia à época, o próprio Pietro Labriola, que foi CEO, Alberto Priselli depois, também apoiou o projeto. A gente teve esse sponsorship alto, a Adriana Moreira, que junto com a Regina foram as PMs ali, né, os product managers do dia a dia e tal, e muitos outros nomes, pessoal, não vou conseguir citar todos, Tatiana do Jurídico, Alencar de Vendas, um monte de gente legal que teve a oportunidade de passar disso. E aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa que a gente não faz muito podcast, tirando os nossos bonequinhos aqui, os papéis, a gente não tem muita coisa na mesa. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 documentos. Contando as páginas aqui, passa de 40. Isso a gente sai, então, daqui e veio para isso aqui. Um documento de 2 páginas. E essas 2 pessoas que estão aqui, Regina, pelo lado do Vita, Kimos, pelo lado da empresa, foram, sem dúvida nenhuma, 2 grandes maestros nessa arquitetura. O que foi isso? Um documento só porque você quis imprimir, né? O que eu quis imprimir. O que eu quis imprimir. Que ainda tem outra coisa. Se é impresso, é uma página, e esse documento antigamente era impresso, pessoal. Então imagina quantos milhões de páginas não foram economizadas. Sim. Todos os papéis impressos aqui são reciclados, viram bloquinhos, depois de bloquinhos são reciclados outra vez, então estamos tranquilos em relação à proteção da natureza. Mas como é que foi isso? O que é o contrato fácil? Que virou uma marca em si, né? Ultrapassou até hoje o projeto. Outras pessoas nos ligam, nos perguntam, eu quero um contrato fácil. Então o que é um contrato fácil? Quiser, Kimos começa, vai para a China, vice-versa. Você que sabe. Vai você. Bom, aqui do lado do Vita, eu acho que foi um dos maiores desafios que nós tivemos. Tive a oportunidade de falar aqui em outros episódios que esse processo de contratação, ele mudou vários processos dentro do Vita, procedimentos de realizar um projeto mesmo, como é feito hoje, e mudou a forma que a gente lida hoje em dia com um projeto estratégico, né? Hoje em dia a gente tem uma parte da equipe que é especializada nesse tipo de projeto, onde a gente consegue, nada melhor do que a comunicação também, entender todas as áreas da empresa, estudar um cliente e chegar aqui em um resultado que ele é realmente efetivo. Ele não é só bonito, é um contrato que ele não tem ilustração, mas ele foi todo reescrito, redesenhado, pensado, teve toda uma estratégia por trás de você entender ali a dificuldade, a dor do cliente final e do cliente que te contratou para chegar aqui em frente e verso dessas 2 páginas. E o bom relacionamento com o cliente, que foi essencial, né, Kimos? A gente tinha uma boa relação e conseguiu entender e fazer com que todas as áreas dentro da empresa ali se unissem para chegar num consenso de entregar um bom projeto para o cliente final. Eu acho que o que você falou em relação a tantas áreas, isso que foi um dos grandes desafios. Maior dificuldade, né? A gente não achou que seria esse, né? Sim. Era a comunicação, né, entre eles, entender o que cada um precisava ali, a dor de cada um. Exatamente. A dor, CD. Porque quando você olha essa quantidade de documentos que você falou no início, né,
tem várias partes desses documentos que envolvem finanças, compliance, auditoria, regulatório, Jurídico. próprio jurídico, E a equipe de vendas ali. tributário, vendas, marketing. Sim. Então, todo mundo tem uma parte desse documento aqui. Então, você tem que convencer as pessoas a tentar simplificar isso, abrir mão de que constem algumas coisas, simplificar a linguagem. Tanto que a nossa primeira versão não tinha 2 páginas, né? Tinha 15. É 15 páginas. Tinha 15. E aí, Que eram 2 documentos ainda. ainda eram 2 documentos, exatamente. E E a gente achava o máximo já. E eu começamos aqui nossa jornada, a nossa conversa aqui, sempre falando do contencioso, eficiência do contencioso. Talvez o motivador disso aqui tenha sido até o contencioso, para deixar o contrato mais claro, a gente evitar problemas, né, após a assinatura do contrato. Mas depois a gente viu que o benefício maior acabou sendo da área de vendas também, né? Sim. A área de vendas disse que o contrato facilitou, porque pensa que você tem uma jornada Sim, comercial e que ela termina com a assinatura do contrato, que é uma experiência ruim, onde o cliente tem que preencher alguma coisa, imprimir, ler isso daqui tudo, e agora a experiência é muito mais fluida, muito mais fácil. Lúdica, exatamente, e ele consegue entender, passando, né, ao longo do contrato, Sim. o que ele está assinando. Então, acho que essa transparência na comunicação, da forma que isso foi feito, é um dos grandes benefícios até, mais do que o contencioso, que era onde a gente mirou de início. Então, acho que isso é uma grande diferença. E foi uma jornada, porque às vezes parece simples, né? Bom, vocês desenharam um documento de 2 páginas, só que foram meses e meses e meses de trabalho. Porque tem que ter um documento que tem que ter mantido a segurança jurídica dele, né? Essa palavra, pessoal, ela é super relevante no contexto do legal design do visual law, né? Uma má compreensão sobre o que a gente está falando do direito visual pode dar uma ideia de que a gente está infantilizando a comunicação jurídica, mas é exatamente o oposto. A gente está empoderando a comunicação jurídica, porque uma comunicação que é feita só de nós para nós, ou seja, nós, detentores das fórmulas e das regras do direito, para quem conhece, isso não é, tá certo? Isso não é acessível, isso não é nem democrático em muitos modelos. Então, quando você faz esse esforço, você só consegue fazer isso daqui, porque, como a Regina falou a palavra cliente, você também, porque a gente colocou algo no centro de tudo. Então, quando a gente tinha essas divergências de áreas que eram naturais, porque cada área tem um super foco na sua demanda, isso é comum, porque são áreas especialistas, a gente só conseguia sair desse problema, lembro que, por quê? Porque a gente tinha que te amarrar em algum lugar. Qual era o denominador comum disso? O cliente. Exato. Então, a gente saiu não é o que é melhor para o regulatório, o melhor para o cliente, desde que mantida a segurança jurídica. É um contrato. Então, não tem documento com visual law que vai ser bom se ele não conseguir manter esse objetivo primário, porque o visual law é um adjetivo do direito. Então isso continua sendo, na sua essência, em todos os sentidos, na verdade, um documento jurídico. É uma relação jurídica sendo estabelecida aqui, como era aqui. Só que quem disse que tem que ser nesse formato? Por que não pode ser assim? Isso aqui é uma concepção, é uma construção histórica que a gente foi assimilando, por quê? Porque assim, é dogmático. A gente só está quebrando o dogma, a segurança é a mesma aqui, né? Os 2 caminhos aqui levam para o céu, a gente só fez um caminho mais simples nesse sentido. Exato. Só que um caminho mais simples que tem muita técnica, né, para chegar aqui. Exato. Teve muita técnica? Teve muita técnica e muito aprendizado, que eu acho que é o núcleo disso tudo, que reúne até a característica do nosso convidado aqui de hoje. É você estudar aquilo que você está fazendo. Pode não ser a sua área principal de formação, mas tudo aquilo que você se dedica e estuda a fazer, dá certo. É a dedicação, é a constância, é a disciplina, né? Como a gente teve outros convidados que trouxeram bastante aqui essa palavra, de se dedicar a entender aquilo, a entender aqui, no caso, a gente entendeu uma empresa de telecom, como funcionava, os jargões, para conseguir transmitir isso de uma forma mais fácil ali para o cliente final. Eu acho que, e talvez para finalizar, e teve o lado da tecnologia, né? Porque, pessoal, o que é que acontece? O design em si é um serviço. Então, obviamente, a gente tem um limite. A gente fez isso aqui, tem 2 páginas aqui, é o que você está vendo, é isso que o cliente recebe. Só que, na verdade, isso tem dezenas de versionamentos, porque você pode ser uma pessoa física, você pode ser uma pessoa jurídica, você pode ter contrato de permanência, você pode ter um plano X, um plano Y, um adicional, um familiar, não sei o quê. Então isso aqui tem, na verdade, esse contrato tem, sei lá, acho que é 60, 80 páginas, quando ele está na sua versão estendida, com todas as possibilidades possíveis. Então como é que você faz 60 caber em 2, na verdade? Tecnologia, né? Então, sistema. Um sistema, muito trabalho. Eu acho que uma área legal, talvez, que você pudesse contar, foi a TI. A TI foi um grande parceiro de negócio aqui. Sim.
Verdade. Porque eu estava me referindo aqui à complexidade da jornada de formulação do documento, mas a implementação dele... Foi outra jornada. Outra jornada. Foi grande, a gente teve que participar muito e adaptações importantes foram feitas, porque a TI tem certas regras físicas até, não podia uma coluna sobrepor a outra, coisas bem interessantes. Pessoal, Deixa eu só falar só uma coisa, que é uma das frases que eu fico sempre na minha cabeça, foi quando a gente foi subir ao palco lá de Las Vegas, e a apresentadora lá falou o seguinte, que o vencedor do prêmio daquele ano não era uma empresa europeia, não era uma empresa americana, era uma empresa brasileira. Sim, verdade. Né? E isso é uma coisa que me marcou por 2 motivos. Pelo fato de que inovação e ter sucesso, você não precisa estar ali com todos os recursos do mundo ali disponíveis. Sim. E a segunda coisa foi a surpresa deles em falar isso. Né? E assim, com muito orgulho, isso foi em 2022, houve o Clock esse ano em maio de 2023, inclusive tive o prazer de ser um dos juízes esse ano, e a TIM, junto com o Vita, continuam sendo as únicas empresas brasileiras a ganhar o prêmio, e o único projeto de Legal Design Visual também agraciado pelo prêmio aí a nível global até hoje. Então, é um projeto muito vencedor, está nas lojas da TIM até hoje, mudou muita forma, como a coisa é feita, né? E é uma referência global, além do Leo, esse contrato também ganhou o WCC, que é o World Commerce Contract, que já é uma premiação que não é só jurídica, tem um lado mais comercial, voltado a contratos, e também ganhou o Triple I Awards, que é o prêmio, o principal é o Oscar Global de Design da Informação, porque os jurados desse prêmio já entenderam que esse documento, ele já transborda o aspecto do jurídico e ele é um simplificador da informação como um todo. Então, aqui a gente não trabalhou só a comunicação jurídica, trabalhou a informação. Acho que é muito legal esse trabalho que foi feito, que marcou tanto nossas vidas, né? Muito. Pessoal, eu vou deixando minhas palavras finais, aí passo para vocês a palavra. Muito obrigado mais uma vez por acompanharem um podcast do The Hub. Faço o convite para vocês conhecerem o The Hub. Fiquem no Butantã, em São Paulo. É uma casa de conhecimento, de cocriação, de inovação jurídica, voltado para aqueles, escritório de advocacia, departamento jurídico, estudante. Vem conhecer, vem gravar um podcast, vem fazer um evento, trabalhar aqui uma tarde, ou só conhecer a gente. As portas estão abertas. Então, deixo vocês hoje, mais uma vez, foi um prazer imenso. Obrigado, Kimos, obrigado, Regina. Passo a palavra para vocês. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada, Rui. Obrigada, Kimos. Foi um prazer te receber, aprender um pouquinho aí com você. E é isso. Está convidada aí para as próximas edições do podcast. Eu que agradeço, obrigado Rui, obrigado Regina, parabéns pelo espaço, muito legal aqui, gostei muito de conhecer, vou voltar mais vezes. Ai, com que certeza. bom. Está na ponte aérea de São Paulo aí, essa semana. Isso aí. Bom, obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Até Obrigada, mais. tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.